Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer um tweet quase inacreditável do Reinaldo Azevedo. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aqui as notificações, se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, se assistir e não gostar, porque acontece, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, vou ler o tweet do Reinaldo Azevedo desse dia 9 na íntegra e depois eu vou trazendo aqui ponto a ponto. Ele começa dizendo o seguinte: curiosa a cobrança para que Lula apresente já plano de governo. Qual de Bolsonaro, além de invadir o cofre? E o da terceira via? Nem se conhece o J. Pinto Fernandes, by Drummond, que vai disputar. Tampouco se sabe o de Ciro. Plano antes ou depois das alianças? Só Lula tem de antecipar o futuro? Para quê? Para que outros possam tentar crescer contestando-o? Isso é conversa mole, importa agora é o pacto democrático e construir pontes para a governabilidade. Direita golpista continuará golpista, neutralizá-la é a prioridade. Puxa vida, hein, Reinaldo? Quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu há algum tempo aí e lê isso aqui hoje, vai até pensar que algum petista muito fanático invadiu a conta do Reinaldo e publicou isso. Mas não, é só o Reinaldo mesmo depois dessa guinada aí, né, ao lulismo que ele deu de uns meses pra cá. Mas vamos analisar aqui alguns pontos onde ele fala curiosa cobrança para que Lula apresente já plano de governo. Pois bem, né, curiosa e necessária essa cobrança. Você tem alguém que lidera as pesquisas, que nesse momento é o favorito, né, para vencer as eleições, embora tem muita coisa para acontecer daqui até outubro, mas neste momento, se as eleições fossem hoje, Lula seria o franco favorito para vencê-las. E aí qual que é o problema de você exigir que este que lidera as pesquisas apresente aí um plano, ou pelo menos assim, de uma forma mais concreta, aquilo que ele pretende fazer se for eleito presidente? Não vale ficar como aconteceu com o Guido Mantega naquele artigo para a Folha que ele enviou, assim como economistas de outros pré-candidatos, em que o Guido escreveu algumas coisas e rapidamente o PT saiu dizendo que, opa, peraí, tem um asterisco lá, porque aquilo é a opinião do Guido, não representa o pensamento do Lula. Lula não quer se comprometer com nada. Será que ele acha que vai ser eleito assim? E aí quando ele esboça algum movimento, alguma ideia, a população percebe que Lula anda um pouco complicado nas suas ideias? Mas aí o Reinaldo vai dizer, peraí, mas Bolsonaro também não apresentou o plano, além de invadir o cofre, a terceira via ninguém sabe quem é, então tá tudo bem, aí Lula pode ficar quietinho, né? Em vez do Lula tentar elevar o nível do debate, não. Aí o Reinaldo se conforma já que Bolsonaro e a terceira via não apresentaram. Mas aí ele decide mentir de uma maneira desavergonhada e lamentável, Reinaldo. Isso aqui, para um jornalista que se diz aí, né, ser tão especial como você se diz, isso aqui é ridículo. Você dizer que o Ciro não tem um plano, pelo amor de Deus. Né, o Ciro escreveu um livro. É porque o livro é diferente do plano. Olha, o livro é muito mais complexo do que o plano, do que um programa que os candidatos terão que apresentar no TSE. Vale lembrar, inclusive, que o Haddad, em 2018, mudou o seu programa do primeiro para o segundo turno, incluindo lá a independência do Banco Central, que Bolsonaro aprovou, e o PT gritou contra, porque o PT é assim, é mestre em ser oposição. Aí é um leão, grita, reclama, mas quando vai apresentar o seu programa ou quando tem o poder nas mãos, aí aquilo que cobra na oposição não se coloca em prática, mesmo tendo maioria no Congresso. Então o que o Ciro fez com o livro é muito mais do que um plano. O programa que o Ciro vai apresentar, cumprindo a formalidade no TSE, pode ter até um ponto ou outro de diferente do que o Ciro escreveu no seu livro, de acordo com as alianças. Isso faz parte da política. Agora, não dá para negar que o Ciro apresenta há muito tempo as suas ideias, as suas propostas, ali o que ele pretende fazer se for eleito presidente. Então negar isso aqui, mesmo que num tweet desavergonhado, Reinaldo Azevedo, isso aqui é ridículo. Isso aqui, enfim, diminui o trabalho que você tenta dizer que faz e que é importante. E eu reconheço importância nele, né? Digamos assim, que em alguns aspectos o Reinaldo tem acertado muito nos últimos anos. Mas dos tempos para cá, para defender o Lula, o PT, e digo mais, que tem coisa que não é nem passar pano não, é ser conivente, porque o Reinaldo, como poucos jornalistas, apontou, né, o dedo na ferida em relação à roubalheira generalizada nos governos petistas e também ao desastre econômico. Aí agora, será que o Reinaldo esqueceu isso tudo? É inacreditável. Então,
não gosta das ideias do Ciro, porque o Reinaldo é um liberal e o Ciro é um desenvolvimentista, digamos assim. Ok, o Ciro é contra a privatização de várias estatais, como Petrobras e outras mais. O Reinaldo já disse frase aí de que por ele privatiza tudo. Então, quer discordar das ideias do Ciro? Discorde, mas dizer que o Ciro não tem um plano é desonestidade intelectual. Agora, isso aqui tem método, meus amigos. É simples, é para não admitir uma vantagem para o Ciro. Aí ele tenta igualar o Ciro, peraí, não, o Ciro tem um livro, mas o plano o Ciro não tem ainda. Aí ele tenta dizer que são todos iguais nesse aspecto. E aí o Reinaldo em seguida sai em defesa do Lula, que pode tudo, né? E pergunta, plano antes ou depois das alianças? Bom, eu vou responder por mim como eleitor que sou. Plano eu prefiro que seja falado e apresentado o quanto antes, até para a gente ver eventuais ajustes de acordo com as alianças. Simples assim. E o Eduardo Moreira fez um tweet no dia 19 de dezembro, que eu inclusive gravei um vídeo fazendo um alerta sobre a Alckmin estar entrando, segundo ele, como uma nova carta aos brasileiros nessa chapa com Lula. E o Eduardo Moreira disse várias coisas interessantes e uma delas foi: entendo a urgência de tirarmos Bolsonaro, porque agora a conversa de todo mundo é essa, né? Vamos tirar Bolsonaro. E ninguém quer discutir futuro, ninguém quer discutir projeto. E o Eduardo Moreira fez o seguinte alerta: mas a hora de discutir o que é incômodo é agora, depois Inês é morta. Ou seja, expressão que indica tarde demais, aí não adianta mais. Então esse é o momento, sim, do Lula apresentar o plano, de fazer ajuste, de corrigir, de recuar, faz parte. Quando o Reinaldo pergunta, só Lula tem de antecipar o futuro? Olha, por mim, todos, né, tinham que ter até um compromisso com o eleitor, talvez fique até uma sugestão para o futuro. Pessoa que quer ser pré-candidata à presidência da República, ela tinha que ter uma obrigação de apresentar de antemão aquilo que ela pretende apresentar como um programa, como um plano oficial lá na frente, né? Porque o Lula agora tem 40% das intenções de voto e muita gente não sabe nem por que vota nele. Ah, não, é porque o Lula é isso, o Lula fala em picanha, fala em cerveja, aí fica nessa conversa fiada. Pra quê? Pergunta o Reinaldo. É por eleitor saber, né? O conjunto de ideias que ele tá dizendo agora que pretende votar em outubro. E aí o Reinaldo pergunta, né? Para que outros possam tentar crescer contestando? Depende. Se as propostas forem ruins, faz parte, né? Você criticar aquelas que você não gosta, elogiar aquelas que gosta, isso é da democracia. E aí o Reinaldo diz que isso é conversa mole, ó. Falar isso aqui de conversa mole para defender o Lula, que é o campeão da conversa mole, aí é simplesmente inacreditável, né? Será que o Lula quer se eleger só em cima de conversa mole? Falando aí em picanha, cerveja, incluir o pobre no orçamento, eu sempre me pergunto, é no orçamento do Bradesco, Santander, do Itaú, porque é isso, no governo do Lula, né, o pobre no orçamento foi só da boca para fora, né, e teve assim um papel importante comparado aos governos anteriores. Mas quando você compara a importância do rico no orçamento, o pobre, coitado, ficou com um décimo ali, ou até um menos do que o décimo. Foram 4 trilhões e 88 bilhões pagos de juros da dívida, né, que a galera que apoia o Reinaldo adora, né, o BTG e vários outros. E para os pobres, no mesmo período, 332 bilhões, menos de um décimo. Mas, né, a conversa mole que o Reinaldo está achando aqui é de quem cobra plano do Lula e não do próprio Lula, que, insisto, é o rei da conversa fiada. Agora, não nos enganemos, o Reinaldo é muito hábil com as palavras. Se o Lula tivesse apresentado um plano, com certeza o Reinaldo estaria aqui construindo uma narrativa, construindo um argumento para dizer como que o Lula sai na frente dos seus concorrentes e apresenta um plano, e estaria ele cobrando que os outros fizessem o mesmo. Mas, né, o Reinaldo tenta ajustar o seu discurso de acordo com o interesse. Nesse momento não era assim do PT e do Lula. Aí vem a cartada final para justificar o injustificável, disse ele, né? Importa agora é o pacto democrático e construir pontes para a governabilidade. Essa aqui é a cereja do bolo petista, porque em nome desse pacto democrático e da tal governabilidade, tudo conversa fiada, você engole qualquer contradição, falta de projeto, de escrúpulo, com casca e tudo. Encontro com o Pezão que o Lula teve no Rio de Janeiro. O Pezão, para pagar a pena que ele foi condenado aí na justiça, vai precisar de umas 3, 4 encarnações. E Lula, com tudo isso, dá sinais que não aprendeu nada, né? E parte dos eleitores do PT vão dizendo amém para tudo que vem dele. E para fechar o tweet lamentável, Reinaldo Azevedo disse que direita golpista continuará golpista. Neutralizá-la é a prioridade. É neutralizá-la como, né?
Porque a gente pega a direita golpista, deve que tá falando aí da direita bolsonarista, né? É como que ela chega no poder? Caiu de paraquedas? De repente, né, Bolsonaro foi eleito e elegeu esse tanto de deputado, senador, governador. Não, Bolsonaro surge, né, a partir de diversos fenômenos, mas o principal é o clima que estava na sociedade de repulsa ao PT, que errou muito. O Reinaldo sabe bem disso, como eu já destaquei aqui. Então, é a partir disso que essa direita surge com mais força, ou pelo menos ela estava aí meio que escondida e consegue se reorganizar em torno daquela candidatura que aí sofre a facada com o Bolsonaro, teve fake news, teve um monte de coisa. Ok, mas não dá para negar a responsabilidade do PT, que agora, segundo o Reinaldo, tem o papel de neutralizá-la quando o PT dá todos os sinais possíveis de que não aprendeu nada com os erros, não faz autocrítica, né? Não vê necessidade nisso, mas o PT cobra a autocrítica dos outros, é um negócio impressionante. Então, direita golpista, se for bolsonarista, chegou ao poder graças aos erros e contradições do PT. Agora, se ele se refere à direita golpista daquela que aplica impeachment, né, como fez ali com a Dilma Rousseff, aí vale lembrar que o Alckmin apoiou o impeachment e que em 2018 o Lula, da cadeia, né, tuitou lá, né, através da sua assessoria, é claro, né, que Alckmin é Temer, Temer é Alckmin. Então, essa direita golpista hoje está como vice do Lula, levando em consideração o que o próprio Lula disse sobre o Alckmin em 2018, né? Então é importante a gente destacar tudo isso, porque, na verdade, é para onde você olha aqui nesse tweet do Reinaldo, ele é ruim, fraco, pobre e, em alguns aspectos, desonesto, porque não é só uma questão de opinião pessoal dele, que eu respeitaria, embora pensasse divergente de mim, opinião eu respeito, mas aqui tem mentira quando nega que Ciro Gomes, por exemplo, tem aí um plano daquilo que ele pretende fazer se for eleito presidente da República. Agora, não tenhamos dúvidas de que esse tweet, né, ele cai como uma luva dentro da bolha petista, que não quer colocar o dedo nas feridas dos erros do PT e não quer propor nada para o futuro. Então, qualquer justificativa, temos agora que salvar a democracia e ter um pacto pela governabilidade. Então, meus amigos, é isso. Ficaremos bastante atentos, porque a nossa tarefa nesse ano não é só derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é uma das tarefas. A outra é derrotar esse modelo econômico que vem sendo replicado através aí dos muitos governos diferentes, né, pelo menos na retórica, como Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e é esse modelo econômico que gera crise e é essa crise que abre espaço para gente como Bolsonaro apresentar aí como a salvação do Brasil, como se apresentou em 2018. Ou a gente entende isso, ou de fato não sei o que será do Brasil pelos próximos 4 anos, podendo ver em 2026 a extrema-direita ainda mais forte e mais organizada do que assistimos em 2018 e do que ela está agora. Ou a gente muda o modelo econômico, ou de fato esse Brasil não vai parar de cavar mais fundo no poço em que ele se encontra neste momento. Meus amigos, é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.